Opa, então, estamos aqui no 10º encontro, livro 1, O Capital, grupo de leitura da CEP, Sociedade de Economia Política. Estamos lendo aqui, iniciando hoje o capítulo 3, o dinheiro ou a circulação de mercadorias. E tem medida dos valores. Neste escrito, para fins de simplificação, pressuponho sempre o ouro como a mercadoria dinheiro. A primeira função do ouro é de fornecer ao mundo das mercadorias o material de sua expressão de valor ou de representar os valores das mercadorias como grandezas de mesmo denominador, qualitativamente iguais e quantitativamente comparáveis. Desse modo, ele funciona como medida universal dos valores, sendo apenas por meio dessa função que o ouro, a mercadoria equivalente específica, torna-se inicialmente dinheiro. As mercadorias não se tornam comensuráveis por meio do dinheiro. Ao contrário, é pelo fato de todas as mercadorias, como valores, serem trabalho humano objetivado e, assim, serem por si mesmas comensuráveis entre si, que elas podem medir conjuntamente seus valores na mesma mercadoria específica, e, desse modo, convertê-la em sua medida conjunta de valor, isto é, em dinheiro. O dinheiro, como medida de valor, é a forma necessária de manifestação da medida imanente de valor das mercadorias, o tempo de trabalho. Nota 5. Opa. Às vezes acontece isso aqui. Tá, eu vou pular essa notinha, que às vezes o PDF está corrompido. Bom, a expressão de valor de uma mercadoria em ouro, X mercadoria A, igual a Y mercadoria dinheiro, é sua forma dinheiro ou seu preço. Uma única equação, tal como 1 tonelada de ferro igual a 2 onças de ouro, basta agora para expressar o valor do ferro de modo socialmente válido. A equação não precisa mais marchar na mesma fileira das equações de valor das outras mercadorias, porque a mercadoria equivalente, o ouro, já possui o caráter de dinheiro. A forma de valor relativa universal das mercadorias volta a ter agora a configuração de sua forma de valor relativa originária, isto é, sua forma de valor relativa simples ou singular. Por outro lado, a expressão relativa de valor desdobrada ou a série infinita de expressões relativas do valor torna-se a forma de valor especificamente relativa da mercadoria dinheiro. Porém, agora essa série já está dada socialmente nos preços das mercadorias. Basta ler de trás para frente as cotações numa lista de preços para encontrar a grandeza de valor do dinheiro, expressa em todas as mercadorias possíveis. Já o dinheiro, ao contrário, não tem preço. Para tomar parte nessa forma de valor relativa, unitária das outras mercadorias, ele teria de se confrontar consigo mesmo como seu próprio equivalente. O preço ou a forma dinheiro das mercadorias é como sua forma de valor em geral, distinto de sua forma corpórea, real e palpável, portanto, é uma forma apenas ideal ou representada. O valor do ferro, do linho, do trigo, etc., apesar de invisível, existe nessas próprias coisas. Ele é representado por sua igualdade com o ouro, numa relação que só assombra no interior de suas cabeças. Por isso, a fim de informar seus preços ao mundo exterior, o detentor das mercadorias tem ou de passar a língua em suas cabeças ou nelas fixar etiquetas. Vou tentar, realmente não está funcionando aqui as notas. Eu peguei o primeiro PDF que eu vi aqui, deve estar corrompido. Estava no site da outra.
Acontece isso às vezes comigo também. Não tem problema, não. Vai sem nota hoje. Como a expressão dos valores das mercadorias em ouro é ideal, nessa operação só pode ser aplicado o ouro representado ou ideal. Todo portador de mercadorias sabe que ele não dourou suas mercadorias pelos simples fatos de dar a seu valor a forma do preço ou a forma representada do ouro, e que ele não necessita da mínima quantidade de ouro real para avaliar em ouro os valores das mercadorias. Em sua função de medida de valor, o ouro serve, portanto, apenas como dinheiro representado ou ideal. Essa circunstância deu vazão às mais loucas teorias. Embora apenas o dinheiro representado sirva à função de medida do valor, o preço depende inteiramente do material real do dinheiro. O valor, isto é, a quantidade de trabalho humano, que, por exemplo, está contida em 1 tonelada de ferro, é expresso numa quantidade representada da mercadoria dinheiro que contém a mesma quantidade de trabalho. Por isso, a depender do fato de a medida do valor ser o ouro, a prata ou o cobre, o valor da tonelada de ferro obtém expressões de preço totalmente distintas, ou é representado em quantidades totalmente diferentes de ouro, prata ou cobre. Portanto, se duas mercadorias, por exemplo, o ouro e a prata, servem simultaneamente como medidas de valor, então todas as mercadorias possuem duas expressões distintas de preço: o preço ouro e o preço prata, que coexistem tranquilamente, enquanto a relação de valor entre o ouro e a prata permanece inalterada. Por exemplo, 1:15. Mas qualquer alteração nessa relação de valor perturba a relação entre o preço ouro e o preço prata das mercadorias. E assim prova, de fato, que a duplicação da medida de valor contradiz sua função. As mercadorias dotadas de preços apresentam-se todas na seguinte forma: B, mercadoria B, igual a X ouro, C minúsculo, mercadoria C maiúsculo, igual a Z ouro, D mercadoria D, igual Y ouro, etc., em que B, C e D minúsculos representam determinadas quantidades dos tipos de mercadorias, B, C e D maiúsculos, e X, Y e Z representam determinadas quantidades de ouro. Os valores das mercadorias são, assim, convertidos em diferentes quantidades representadas de ouro, e, portanto, apesar da variedade confusa dos corpos das mercadorias, em grandezas de mesmo denominador, grandezas de ouro. Na forma de diferentes quantidades de ouro, essas grandezas se comparam e se medem umas com as outras, e desenvolve-se tecnicamente a necessidade de referi-las a uma quantidade fixa de ouro como sua unidade de medida. Tal unidade de medida é, por sua vez, desenvolvida em padrão de medida por meio de sua repartição em partes alíquotas. Antes de sua transformação em dinheiro, o ouro, a prata e o cobre já possuem tais padrões de medidas em seus pesos metálicos, de modo que, por exemplo, uma libra serve como unidade de medida e pode, por um lado, ser dividida em onças, etc., e, por outro lado, ser multiplicada para formar um quintal, etc., razão pela qual, em toda a circulação metálica, os nomes dos padrões de peso também formam também os nomes do padrão monetário ou padrão de medida dos preços. Como medida dos valores e padrão dos preços, o ouro desempenha dois papéis completamente distintos. Ele é medida de valor por ser a encarnação social do trabalho humano e padrão de preços por ser um peso metálico estipulado. Como medida de valor, ele serve para transformar as diversas mercadorias em preços, em quantidades representadas de ouro. Como padrão de preços, ele mede essas quantidades de ouro.
Pela medida de valor, se medem as mercadorias como valores. Já pelo padrão de preços, ao contrário, quantidades de ouro se medem por determinada quantidade de ouro, e não o valor de uma quantidade de ouro pelo peso de outra quantidade. Para o padrão de preços, é preciso que determinado peso de ouro seja fixado como unidade de medida. Aqui, como em todas as outras determinações de medida de grandezas de mesmo denominador, a fixidez das relações de medida é decisiva, de maneira que o padrão de preços cumpre tanto melhor sua função, quanto mais imutavelmente uma e a mesma quantidade de ouro sirva como unidade de medida. O ouro só pode servir como medida de valor porque ele próprio é produto do trabalho e, portanto, um valor que pode ser alterado. Ora, é claro que uma mudança no valor do ouro não afeta de modo algum sua função como padrão de preços. Indiferentemente, indiferentemente da variação que o valor do ouro possa sofrer, diferentes quantidades de ouro continuam sempre da mesma relação de valor umas com as outras. Se o valor do ouro caísse em 1000%, 12 onças de ouro continuariam a valer 12 vezes mais do que uma onça de ouro, pois os preços representam apenas a relação de diferentes quantidades de ouro entre si. Por outro lado, assim como a queda ou o aumento do valor de uma onça de ouro não muda em absoluto seu peso, ele tampouco altera o peso de suas partes alíquotas, de modo que o ouro, como padrão fixo dos preços, cumpre sempre a mesma função, indiferentemente das alterações em seu valor. A mudança de valor do ouro tampouco. Caio, talvez, não sei se alguém tem algum comentário até essa parte, a gente foi lendo aqui, né, uma observação, tudo, que dois conceitos importantes surgiram aí, né? O conceito de medida dos valores, né? E o conceito de padrão dos preços, ou, né, uma unidade de medida aí, né? Que se deriva, né? Primeiro, o capítulo já inicia dizendo que o ouro, né, vai tomar-se o ouro como dinheiro, e a primeira função dele é ser medida dos valores, ou seja, é transformar o valor em quantidades imaginárias de preço, né? Essa é a primeira função, então, do dinheiro, né? Ser uma medida do valor, dinheiro no sentido pleno, né? O ouro aí que o Marx está tomando, e ele só pode ser medida dos valores porque ele tem valor intrínseco também, porque ele é produto do trabalho humano, e o Marx vai chegar a uma segunda definição aí para uma segunda função para o dinheiro, né? Além de ser medida dos valores, ele é um padrão de preço. Ou seja, da próprias formas de medidas do ouro, onça de ouro, peso, você vai, né, extrair alíquotas aí, vai criar um padrão de preços, não é? Que é o que serve para medir aí a coisa toda, né? Então é importante chamar atenção para isso, né? Do peso do ouro se faz uma medida e da quantidade do ouro se faz uma representação, né? Uma medida ideal do valor ali contido em cada mercadoria, né? Não é o dinheiro que dá valor às mercadorias, é isso que o Marx está dizendo. As mercadorias, por terem também valor, são equiparadas ao ouro nessa sua função de medida, mas sempre é o ouro representado, né? Se a gente quiser dizer, é sempre o dinheiro representado. E disso deriva aí um padrão de preços, não é? Que vai ser aí, né, as unidades de medida dessa quantidade de ouro, beleza? Aí, se os camaradas tiverem também complementos e mais alguma coisa para colocar, porque é importante chamar atenção para essas duas funções aí, principalmente essa última, né, que vai ter uma importância política aí, né? O Estado vai entrar aí daqui a pouco. Bom, se ninguém tiver mais um comentário, vamos continuar aqui a leitura. A mudança de valor do ouro tampouco impede sua função como medida de valor.
ela atinge todas as mercadorias ao mesmo tempo, e ceteris paribus, os demais, entre colchetes, os demais fatores permanecendo constantes, fecha colchete, expressão aí, uma das favoritas, né, dos economistas, mantém inalterados seus valores relativos recíprocos, mesmo que estes agora se expressem em preços de ouro maiores ou menores do que antes. Ou seja, só não é porque mudou o valor do ouro que ele perde sua função como medida de valor, né? Isso afeta igualmente a todos. Tal como na representação do valor de uma mercadoria no valor de uso de uma outra mercadoria qualquer, também na valoração das mercadorias em ouro é pressuposto apenas que, numa determinada época, a produção de uma quantidade determinada de ouro custe uma dada quantidade de trabalho. Quanto ao movimento dos preços das mercadorias em geral, valem as leis da expressão relativa simples do valor que expusemos anteriormente. Mantendo-se igual o valor do dinheiro, os preços das mercadorias só podem aumentar generalizadamente se os valores das mercadorias sobem. Mantendo-se iguais os valores das mercadorias, eles só podem aumentar se o valor do dinheiro cai. Inversamente, mantendo-se igual o valor do dinheiro, os preços das mercadorias só podem cair, em geral, se os valores das mercadorias caem. Mantendo-se iguais os valores das mercadorias, eles só podem cair se o valor do dinheiro sobe. Disso, não se segue em absoluto que o valor crescente do dinheiro condicione uma queda proporcional dos preços das mercadorias, e que o valor decrescente do dinheiro condicione um aumento proporcional desses preços. Isso vale somente para mercadorias de valor inalterado. Por exemplo, aquelas mercadorias cujo valor aumenta na mesma medida do e simultaneamente com o valor do dinheiro, conservam os mesmos preços. Se seu valor aumentar mais devagar ou mais rápido do que o valor do dinheiro, a queda ou o aumento de seus preços será determinada pela diferença entre o movimento de seu valor e o movimento do dinheiro, etc. Vou fazer uma pausinha aqui, porque eu acho que esse parágrafo aqui ele é bastante importante, né? E tem uma ideia, acho que bastante política por trás aqui, que, em relação a discussões de inflação e, né, do sistema de preços em geral. Ou seja, vamos dizer assim, se o valor do dinheiro é igual, só pode aumentar o preço das mercadorias se aumenta o valor. Ou seja, para aumentar o valor da mercadoria, o que tem que aumentar dentro da mercadoria para aumentar o valor dela? O valor do trabalho, certo? Porque se o trabalho é a medida imanente do valor das mercadorias e o preço do dinheiro é igual, né? Vamos considerar que o dinheiro, mercadoria, ouro, está igual, ou seja, aumenta o valor do trabalho dentro de cada mercadoria. Isso pode acontecer de algumas coisas, mas eu acho que tem uma implicação importante que vai estar em várias teorias sobre inflação e sobre o valor das coisas, que é à medida que os trabalhadores ganham, aumentam o seu salário em relação ao lucro, né? Ou seja, a distribuição, a mais-valia relativa é menor e aumenta o valor do trabalho, você tem um aumento dos preços. Isso é o que está por trás da maioria das teorias de inflação, né? Então, vamos dizer assim, quando o Banco Central sobe a taxa de juros porque ele quer regular a inflação, qual que é o objetivo final do trabalho do Banco Central? É reduzir o emprego e diminuir o valor do trabalho. Então, eu acho que esse parágrafo aqui é bastante central nesse ponto, porque ele traz essas ideias
de como o valor do trabalho e mercadoria, mantido constante, né, o preço do dinheiro, ele se reverte numa questão política, né, sobre o dinheiro. É porque para o capital, né, o salário é custos, né? Então, como a lógica da concorrência é reduzir custos, né? Então, a ideia de que uma elevação dos salários diminui a taxa de lucro, né? Que é aquela ideia da inflação por conflito distributivo, né? Então, é preciso reduzir custos. Qual que é uma maneira boa de se reduzir custos? Os economistas falam, é criar uma taxa, eles chamam de natural de desemprego, né? Tem que criar o Marx vai chamar lá do exército industrial de reserva, né? Mas eu acho que o Laio levantou a mão. Vai lá, Laio. Não, aqui o Caio falou da questão do Banco Central aí, né? Só para eu entender, você poderia repetir de novo aí, para eu entender melhor? Tá, então aqui é o seguinte, o valor do dinheiro, pensando aqui dinheiro como ouro, é constante, né? Se o preço das mercadorias está aumentando, ele só pode estar aumentando porque o valor delas está aumentando. Ou seja, e o que define o valor das mercadorias e, por consequência, seu preço? É o trabalho, certo? Então, à medida que vamos pensar do ponto de vista do Banco Central. Se o Banco Central vê que o preço das mercadorias está subindo, ele vai dizer, isto é ruim, né? Não é esse o discurso? O discurso é, se aumenta o preço, é ruim para a economia. Logo, aumenta-se a taxa de juros. Qual que é o objetivo de se aumentar a taxa de juros, no fim das contas? É gerar desemprego, porque você gera desemprego e, com isso, você reduz o valor do preço, o valor do trabalho, né? Porque menos pessoas estão empregadas, mais competição, etc. Você reduz o preço do valor do trabalho e, consequentemente, você reduz o preço e o valor das mercadorias, né? Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Obviamente que isso vai ser complexificado, porque vão tentar olhar isso em dinâmica, mas assim, no fundo, se você destilar o argumento e as teorias de inflação, eles são basicamente isso. Você aumenta a taxa de juros para aumentar o desemprego, para reduzir o valor do trabalho. Por favor, Fernando. Eu vou fazer a recíproca do que o Caio falou, é que quando aumenta a intensidade do trabalho, diminui a participação do trabalho, né? Ou diminui o valor pela intensificação. Então, deveria também haver uma redução de preço. Mas só que não há uma redução de preço. Então, uma plataforma das lutas sindicais é não só a reposição inflacionária, mas também uma reposição devido ao aumento da produtividade do trabalho, né? Enfim, os capitalistas lutam para aumentar a sua rentabilidade, a rentabilidade do trabalho, mais produção com menos gente, mas eles não querem repassar esse ganho para o trabalho, tá? Então, aumenta a mais-valia, tá? Diminui a participação do trabalho, então deveria cair o preço das mercadorias, mas não cai o preço das mercadorias, porque essa é a luta entre o capital e o trabalho. Então, não só o aumento da produtividade também é um ponto a ser colocado aí, né? Sim, acho que, né, a gente vai abordar isso mais para frente nos capítulos sobre produtividade, composição do capital, mas é isso mesmo. O Lion levantou de novo. Ah, não, agradecer. Isso faz total sentido, né? Porque esse dia eu estava vendo umas entrevistas aí dos economistas falando que se o Brasil continuar gerando muito emprego, isso poderia causar um problema, né? Eu fiquei pensando que problema, né? Agora você explicou, né? Eu entendi, né? O seu Fernando. Agora
Deu para entender a pegada ali de jornal. O problema é que vai ter muito trabalhador, vai começar a ganhar mais e vai pressionar a margem de lucro, né? Esse é o problema. É o O problema problema é a do luta de rico. classes, né? Esse é o problema que é, né? Mas é Eu queria isso mesmo. aproveitar para abordar um tema ligado a isso que nós estamos falando, que é é o que o Valei falou sobre o exército de reserva. Né? Constitui esse exército de reserva uma das limitações da expansão capitalista nacional. Né? Quer dizer, o capitalismo não pode se expandir de forma a eliminar o desemprego, porque se ele elimina o desemprego, aumenta o custo da força de trabalho. Então, isso aí é um ponto importante que estabelece um limite de expansão. Atingido esse limite de expansão, ele tem algumas alternativas a fazer. Uma delas é a exportação de capital. Tá? Vai para outro país. Um outro ponto também que é importante colocar aí é o alinhamento de preços. Quer dizer, aí você fala assim, olha, o preço está ligado à quantidade de trabalho. Então, existe um certo equilíbrio, né? Quer dizer, cada mercadoria tem uma quantidade de trabalho que está expressa, expressa pelo valor do dinheiro, pela quantidade de dinheiro relativa. Então, agora, eles falam muito, esses economistas, que vai haver um desequilíbrio de preços entre as mercadorias, e esse problema de desequilíbrio de preço entre as mercadorias é que essa participação relativa à expressão de valor já passou a não ser respeitada. Então, e por que isso ocorre? Porque muitas vezes pela intervenção do Estado. Quando o Estado dá benefícios para um determinado setor, esse setor, o preço da mercadoria produzida já não reflete literalmente o valor em relação a outras mercadorias. Então, eles são contra as intervenções pontuais do Estado. E eles falam que as intervenções têm que ser genéricas para todas as mercadorias. Tá? É só para complexificar, para esclarecer mais esse problema de preço. Né? O ponto que eu levantei é o desequilíbrio de preços. Eles são, por exemplo, quando você faz uma taxação extra sobre alguma mercadoria, você altera o preço. Né? E isso tem uma repercussão em cadeia, em todo o processo produtivo. Então, eles são contra também. Então, são radicalmente. O Estado não pode intervir. Tá? Bom, é isso que eu queria colocar. Bom, vamos voltar aqui à análise do texto, que a gente vai continuar discutindo as questões de preço e valor. Tá? Voltemos agora à análise da forma preço. As denominações monetárias dos pesos metálicos se separam progressivamente de suas denominações originais por razões diversas, dentre as quais se podem citar como historicamente decisivas. 1. A introdução de dinheiro estrangeiro em povos pouco desenvolvidos, como na Roma Antiga, onde as moedas de prata e de ouro circulavam inicialmente como mercadorias estrangeiras. 2. Com o desenvolvimento da riqueza, o metal menos nobre perdeu sua função de medida de valor para o metal mais nobre. O cobre cedeu à prata, a prata ao ouro, por mais que essa sequência possa contradizer toda a cronologia poética. A libra, por exemplo, era a denominação monetária para 1 libra de prata. Assim que o ouro tomou o lugar da prata como medida de valor, o mesmo nome passou a significar cerca de 1/15 de 1 libra de ouro, a depender da relação de valor entre o ouro e a prata.
Desde então, a libra, como denominação monetária e como medida de peso do ouro, estão separadas uma da outra. 3. A falsificação do dinheiro, realizada por séculos pelos príncipes, fez com que as moedas não conservassem de seu peso original mais do que o nome. Esses processos históricos transformaram em hábito popular a separação entre a denominação monetária dos pesos metálicos e os nomes de suas medidas habituais de peso. Como o padrão monetário é, por um lado, puramente convencional, mas, por outro, necessita de validade universal, ele é, por fim, regulado por lei. Uma porção determinada de peso de um metal precioso, por exemplo, uma onça de ouro, é oficialmente dividida em partes alíquotas que a lei batiza com nomes tais como libra, thaler, etc. Essa parte alíquota, que então passa a valer como a verdadeira unidade de medida do dinheiro, é subdividida em outras partes alíquotas que a lei batiza com outros nomes, como xelim, pene, etc. Tal como antes, determinados pesos metálicos continuam a ser padrão do dinheiro metálico. O que mudou foi a divisão das partes alíquotas e os nomes adotados. Os preços ou as quantidades de ouros em que os valores das mercadorias foram idealmente convertidos são agora expressos nas denominações monetárias ou nas denominações contábeis legalmente válidas do padrão de medida do ouro. Na Inglaterra, em vez de se dizer que um quarter de trigo é igual a uma onça de ouro, dir-se-ia que ele é igual a 3 libras, 17 shillings e 10,5 pence. Assim, as mercadorias declaram em suas denominações monetárias o quanto elas valem, e o dinheiro serve como uma unidade de conta na medida em que vale para fixar uma coisa como valor e, com isso, expressá-la na forma dinheiro. O nome de algo é totalmente exterior à sua natureza. Não sei nada de um homem quando sei apenas que ele se chama Jacó. Do mesmo modo, nas denominações monetárias libra, thaler, franco, ducado, etc., desaparece todo o sinal da relação de valor. A confusão sobre o sentido oculto desses símbolos cabalísticos é tanto maior porque as denominações monetárias expressam o valor das mercadorias e, ao mesmo tempo, partes alíquotas de um peso metálico, do padrão monetário. Por outro lado, é necessário que o valor, em contraste com os variados corpos do mundo das mercadorias, desenvolva-se nessa forma material, desprovida de conceito, mas também simplesmente social. O preço é a denominação monetária do trabalho objetivado na mercadoria. Por isso, a equivalência entre a mercadoria e a quantidade de dinheiro, cujo nome é seu preço, é uma tautologia. Assim como a expressão relativa de valor de uma mercadoria é sempre a expressão da equivalência entre duas mercadorias. Mas se o preço, como exponente da grandeza de valor da mercadoria, é exponente de sua relação de troca com o dinheiro, disso não se conclui a relação inversa, isto é, que o exponente de sua relação de troca com o dinheiro seja necessariamente o exponente de sua grandeza de valor. Consideremos que uma mesma grandeza de trabalho socialmente necessário esteja expressa em um quarter de trigo e em 2 libras, aproximadamente meia onça de ouro. As 2 libras são, assim, a expressão monetária da grandeza de valor do quarter de trigo, ou seu preço. Ora, se as circunstâncias permitirem que essa expressão monetária seja remarcada para 3 libras, ou exigem que ela seja reduzida para 1 libra, conclui-se que 1 libra ou 3 libras, como expressões de grandeza de valor do trigo, são pequenas ou grandes demais, porém constituem, de qualquer forma, os preços do trigo, pois, em primeiro lugar, elas são sua forma de valor, dinheiro, e, em segundo lugar, são exponentes de sua relação de troca com o dinheiro.
Em condições constantes de produção ou de produtividade constante do trabalho, é necessário, tal como antes, que a mesma quantidade de tempo de trabalho social seja despendida para a reprodução do quarto de trigo. Essa circunstância independe da vontade tanto do produtor de trigo quanto dos possuidores de mercadorias. A grandeza de valor da mercadoria expressa, portanto, uma relação necessária, travessão, imanente ao seu processo constitutivo, fecha, com o tempo de trabalho social. Com a transformação da grandeza de valor em preço, essa relação necessária aparece como relação de troca entre uma mercadoria e a mercadoria dinheiro existente fora dela. Nessa relação, porém, é igualmente possível que se expresse a grandeza de valor da mercadoria, como o mais ou menos pelo qual ela é vendável sob dadas circunstâncias. A possibilidade de uma incongruência quantitativa entre preço e grandeza de valor, ou o desvio do preço em relação à grandeza de valor, reside, portanto, na própria forma preço. Isso não é nenhum defeito dessa forma, mas, ao contrário, aquilo que faz dela a forma adequada a um modo de produção em que a regra só se pode impor como a lei média do desregramento que se aplica cegamente. Mas a forma preço permite não apenas a possibilidade de uma incongruência quantitativa entre grandeza de valor e preço, isto é, entre a grandeza de valor e sua própria expressão monetária, mas pode abrigar uma contradição qualitativa, de modo que o preço deixa absolutamente de ser expressão de valor, embora o dinheiro não seja mais do que a forma de valor das mercadorias. Assim, coisas que em si mesmas não são mercadorias, como a consciência, a honra, etc., podem ser compradas e seus possuidores com dinheiro, e, mediante seu preço, assumir a forma mercadoria, de modo que uma coisa pode formalmente ter um preço mesmo sem ter valor. A expressão do preço se torna aqui imaginária, tal como certas grandezas da matemática. Por outro lado, também a forma preço imaginária, como o preço do solo não cultivado, que não tem valor, porque nele nenhum trabalho humano está objetivado, abriga uma relação efetiva de valor ou uma relação dela derivada. Acho que é só importante ressaltar aqui esse último trecho, né, que é um pouco mais complexo, mas dinheiro como forma de valor do trabalho, ou seja, o dinheiro expressa o valor, mas da mercadoria, ou seja, o valor flui da mercadoria para o dinheiro, mas não o contrário. O dinheiro não expressa valor da mercadoria, quer dizer, o dinheiro não flui pro valor, né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas o dinheiro é uma forma do valor. Porém, é importante ressaltar aqui duas coisas que ele traz, que eu acho que é devido à própria característica do sistema capitalismo como competitivo e conflitivo, nem sempre eles vão estar alinhados, né? Nem sempre o valor da mercadoria vai estar refletido no preço, isso oscila, como o exemplo que ele deu do trigo. E segundo, é que às vezes as coisas têm preço, né? Porque se dissemina essa forma do dinheiro, a forma mercadoria, e coisas que não têm valor, ou seja, que não são mercadorias, não são fruto do trabalho humano, aparecem como preço, né? Exemplo, consciência, honra, etc. E tal. Só achei que era importante ressaltar esses pontos, né, nesse trecho. Não sei se alguém tem mais algum comentário sobre isso. Bem rapidinho, cara, só um comentário mais metodológico. Tanto no livro 1 quanto no livro 2, o Marx está pressupondo que as mercadorias são vendidas pelos seus valores, não é? Então, assim, aqui no livro 1 e no livro 2, então você tem, vamos dizer assim, essa relação mais correlata entre valor e preço. Já no livro 3,
né, quando ele introduzia a discussão dos preços de mercado, os preços de produção, preços de mercado, são os preços finais de venda. Aí a oferta e demanda e a concorrência jogam um papel importante, né? Mas aqui, do ponto de vista metodológico, o valor, o preço ele é a expressão exata do valor. Mas a gente tem que ter em vista essa observação que o Caio fez, né? Que o preço ele é a forma adequada, porque ele não só pode se desviar do valor, mas como tem coisas que não têm preço, a terra virgem, né? E ele vai desenvolver tudo isso lá no livro 3 também, que é a teoria da renda, né? Que aqui ele só pincela. Como coisas que não têm trabalho objetivado nelas têm um preço, né? A famosa querela aí dos quadros, né? Ou dos artigos de luxo, né? Como mensurar o valor de um quadro do Da Vinci? Ele não tem valor, aquele quadro. Ele tem um preço. Não tem, você não vai achar o valor de um quadro do Leonardo da Vinci. É um objeto único e tal. Então, aquilo não tem valor, tem preço, não é? E ali perde qualquer dimensão do valor ali e tal. Então, todas essas questões mais, vamos dizer, minuciosas vai ser tratado ao longo do livro 3, mas do ponto de vista metodológico, é importante ter em mente isso, né? O livro 1 e 2 está se pressupondo aí essa correspondência entre valor e preço, coisa que na realidade nunca acontece de forma aproximada e direta, né? Sempre tem aí, né, balançar das condições, embora o valor seja o que esteja regulando a coisa toda. Bem, continuar aqui a leitura. Do mesmo modo que a forma de valor relativa em geral, o preço expressa o valor de uma mercadoria, por exemplo, uma tonelada de ferro, permitindo que determinada quantidade de equivalente, por exemplo, uma onça de ouro, seja imediatamente permutável pelo ferro, mas de modo nenhum em sentido inverso, de modo que o ferro seja imediatamente permutável pelo ouro. A fim de exercer praticamente o efeito de um valor de troca, a mercadoria tem de se despojar de seu corpo natural, transformando-se de ouro apenas representado em ouro real, mesmo que essa transubstanciação possa lhe ser mais amarga do que o é para o conceito hegeliano, a transição da necessidade à liberdade, ou para uma lagosta, a perfuração de sua couraça, ou para São Jerônimo, a supressão do velho Adão. No preço, a mercadoria pode possuir, ao lado de sua forma real, ferro, etc., uma figura de valor ideal ou uma forma ouro representada. Porém, não pode ser a um só tempo realmente ferro e realmente ouro. Para o estabelecimento de seu preço, basta equipará-la ao ouro representado, mas para servir a seu possuidor como equivalente universal, ela tem de ser substituída realmente pelo ouro. Se, por exemplo, o possuidor do ferro se encontrasse diante do possuidor de outra mercadoria qualquer e lhe referisse o preço do ferro, que se encontra na forma dinheiro, ele lhe responderia tal como São Pedro respondeu a Dante no paraíso, depois deste último ter lhe recitado o credo. Aqui deveria ter a tradução, né, desse poema. Infelizmente, eu não falo italiano. Vamos lá. A forma preço inclui a possibilidade da venda das mercadorias por dinheiro e a necessidade dessa venda. Por outro lado, o ouro funciona como medida ideal de valor apenas porque ele já se estabeleceu como mercadoria dinheiro no processo de troca. Sob a medida ideal dos valores, esconde-se à espreita o dinheiro vivo. Então, vamos aqui, item 2. O meio de circulação. A metamorfose das Ô, Caio, mercadorias. eu acho que a gente já está dando o horário, talvez discutir mais um pouco aí, né? Ó. E a gente começa já do início desse na próxima terça. Pode ser também. Pode ser? Aí eu acho que o pessoal tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar. Mas eu acho que é fundamental aí duas questões, né? Medida ideal dos valores, por que que o dinheiro é medida ideal dos valores? Porque tem trabalho humano, abstrato, objetivado nele, e ele é um padrão de preços porque ele é uma medida fixa. E essa medida fixa, que, né, que o Marx está demonstrando aí,
não é um peso fixo, né, determinado do metal, ele ao longo do tempo, né, por aquelas três razões que ele elenca, além delas, e a terceira delas ali é a fraude, ela vai ser instituída legalmente, não é? Acho que, ó, aqui aparece a figura do Estado, não é? Politicamente, o Estado que impõe um padrão de preço. Por isso, por exemplo, tem pessoas que vão discutir essa questão da criptomoeda, dizer, olha, ela não pode ser dinheiro porque não é, o chamado dinheiro não político, né? Tem textos que vão muito nesse sentido, não é? Então, há uma importância aí do Estado entrando nesse processo todo, não é? Parte disso se dá por convenção, mas precisa ser legalizado politicamente. Então, ó, é o dinheiro como medida representação, né? Uma representação ideal do valor das mercadorias, e ele é um peso fixo, né, de uma parte do ouro, né? Ele é trabalho objetivado, por isso ele pode ser essa medida, e no outro, do próprio metal, do próprio matéria natural que se apresenta como dinheiro, se extrai, né, partes alíquotas, ou seja, pesos dele, e transforma isso num padrão de preços legalmente instituído, né? A questão política aí entra aí forte aí nessa questão. Fazer esse comentário aqui para a gente ir amarrando esses conceitos. Para fazer uma analogia, aí eu falo assim, olha, o valor para a extração do ouro, né, diminui, né, o preço das mercadorias, o preço das mercadorias tomando ouro como dinheiro aumenta, né? Então, há uma equivalência aí com a atuação do Banco Central. O Banco Central, quando ele põe mais dinheiro na praça, é o caso dos Estados Unidos, nessa crise de 2008, essa crise na pandemia, inclusive, colocou um monte de dinheiro na praça, equivale a você ter menos trabalho na extração do ouro. Tá? É a mesma coisa, tá? São coisas equivalentes. Então, existe uma inflação originada pela maior quantidade de dinheiro posta na praça, ou seja, existe uma inflação pela redução do valor do ouro. Tá? É a mesma coisa. Tá? Porque nessa época de Marx figurava o padrão ouro. Tá? Então, é por isso que ele fala muito no ouro. Né? Hoje o que tem se demonstrado com essa emissão monetária desenfreada dos Estados Unidos, que há uma desvalorização do dólar em relação às reservas de ouro, né? Inclusive agora, não sei quantos dólares vale uma onça de ouro lá e tal. Antes eram estava mais próximos. Agora, assim, como tanto a emissão de papéis como a emissão monetária para financiar a dívida americana, né, em relação ao ouro, há uma desvalorização cada vez maior do dólar em relação ao ouro, não é? Inclusive, há uma verdadeira corrida pelo ouro aí, né? Os bancos centrais, mundo afora, têm só aumentado suas reservas de ouro, né? Então, até um debate importante aí contemporaneamente, né? Se ainda tem vigência a teoria do dinheiro mercadoria de Marx, né? Aí a tradição meio que se divide, né? Tanto a tradição marxista, né? Daqueles que acham que a análise está superada, e aqueles que afirmam ainda que o ouro tem uma importância monetária fundamental, porque é o meio de reserva internacional fundamental, né? E os bancos centrais do mundo todo têm acumulado ouro aí. Até a possibilidade dessa moeda que se aventou nos BRICS aí seria uma moeda teria que ter algum lastro em ouro, por exemplo. Mas minha exposição aqui, eu acho que dá para a gente pensar esses problemas contemporâneos, né? Por exemplo, essa ideia de que o dinheiro hoje seria só dívida. O dinheiro não tem valor intrínseco mais, né? Ou nunca teve. Para Marx, essa ideia não faz sentido, né? Como a gente viu aqui até agora nessa exposição aqui. Ó, pode parar aqui de gravar e a gente continuar? Como é que faz aqui, Caio?
Não, acho que só sobre essa última questão, eu acho que hoje eu sou eu acredito que não existe mais o ouro mercadoria como definição, expressão de valor, né? Desde que se foi o Nixon acabou com a convertibilidade do, do dólar em ouro, não existe mais esse padrão ouro, né? Então hoje o ouro é a reserva, é, é o dólar como reserva fiduciária, né? Que basicamente vamos dizer assim, Segunda Guerra Mundial, o ouro até ele servia como mecanismo de compensação entre os países, né? Então, fechava-se lá o saldo das exportações e tinha-se mecanismos de que, olha, vamos transferir essa diferença de saldo em ouro, essa é a forma de você se pagar, esse é o meio de pagamento internacionalmente aceito. O arranjo pós-Segunda Guerra, Bretton Woods, né? Os Estados Unidos falam, ó, vocês não precisam mais mandar ouro, vocês mandam simplesmente tomam dólar, e eu aviso aqui que você vier na boca do caixa aqui do Fed de Nova York, você pode trocar o dólar por aqui uma onça de ouro. Aí tinha a convertibilidade, mas isso acabou com o Nixon, quando o Charles de Gaulle lá mandou o navio para buscar o ouro da França, e o Nixon falou, ó, acabou esse negócio, né? Então hoje você não tem mais essa conexão. E eu acho que o que a questão, né, também assim se provou que a emissão monetária descontrolada, ela não necessariamente causa inflação, porque os Estados Unidos começou a emitir que nem louco dólar em 2008 e até 2019 a inflação estava sempre abaixo da meta do Fed. Né? Daí o que aconteceu em 2020, aí 2020, 21, 22, aí aumentou a inflação. A galera da criptomoeda, anarcapitalista, disse que é por causa da impressão de dólar, mas eu acho que é por causa do Covid, da disrupção das cadeias de suprimento e da guerra na Ucrânia. Né? Assim, é a minha análise. Então, eu não sou dessa teoria de que o ouro é hoje funcional. Pode voltar certo? Até como você falou sobre a questão de BRICS, etc. Ora, para você derrubar o sistema do dólar, né, que é mantido, começou como uma convertibilidade com ouro, e hoje é mantido basicamente por um poder monetário, desculpa, achei que o Ale está fazendo um gesto para mim aqui. Acho que ele está conversando com alguém. Não. É que a minha filha estava me chamando aqui pela janela. Não, sem problema. Mas só para finalizar, aqui a questão de, eu acho que a proposta, né, de BRICS, se discute de uma moeda, é que basicamente é o seguinte, como que você vai substituir esse fluxo que hoje é internacional? Porque hoje se o Brasil tem uma dívida com, sei lá, pegar um país, com a Coreia do Sul, ele paga em dólar, ele não paga em ouro, ele não paga em euro, ele não paga em nada. Tudo bem, vai se criar uma moeda de compensação, BRICS, etc. Tem uma dificuldade. A discussão fala, então vamos voltar para o ouro, né? Aí, assim, eu acho que tem complicações, né? Porque você já superou essa barreira, eu não sei se volta atrás, mas eu acho que pode sim o ouro ter algum papel nesse sentido de compensação, né? Porque a grande dificuldade é onde que fica a mais-valia, né? Esse saldo de mais-valia que não é consumido e reinvestido, né? Tem que ter uma reserva de valor. Hoje é em dólar. Hoje a Arábia Saudita, quando ela exporta petróleo para o mundo inteiro e acumula bilhões de dólares, o que ela faz? Ela compra título do Tesouro americano como reserva de valor, né? E assim como a China ainda tem 1 trilhão de dólares em títulos da dívida americana.
Assim, esse é o grande entrave para a substituição. Qual que vai ser a reserva de valor? Eu acho que a gente vai discutir isso aqui ainda lendo, né, no capítulo, no livro 1. Não dá para ajudar, mas enfim, já a discussão é boa a briga, viu? Ah, boa, boa. Tem, né? Vamos dizer assim, argumentando em contrário ao que o cara expôs, né? Tem autores marxistas que vão dizer o seguinte: olha, a convertibilidade, o fim da convertibilidade jurídica, né? Dólar, ouro e tal, não implica na anulação da lei econômica. Né? Tem uma passagem do Marx, não sei se está no livro 2, que ele vai dizer: olha, a circulação metálica ela é uma barreira intransponível, né? Do próprio sistema capitalista e tal. Claro que você vai substituir o ouro na circulação pelo, né, pelos signos de valor, né, signos de si mesmo, né, que são aí o dinheiro conversível. Outros argumentam em favor, dizendo: olha, Marx conheceu o Thaler alemão não tinha convertibilidade em ouro, era dinheiro fiduciário, né, emitido dinheiro de curso forçado. E mesmo assim, Marx não alterou a exposição, não é? E outros vão dizer: olha, o que se estabelece não é uma relação jurídica entre o dólar e o ouro, é uma relação econômica entre o dólar e o ouro. E assim, aí eles pegam mesmo os dados para demonstrar que há uma desvalorização do dólar em relação ao ouro e há uma forte corrida pelo ouro, né? Que é a discussão do que é o dinheiro mundial, né? Que é o dinheiro de reserva internacional. Se é o dólar que cumpre essa função, mas uma série de autores insistem que hoje ainda hoje, quem realiza isso é o ouro, porque, né, o dinheiro enquanto uma mercadoria com valor, não é? Que é o... Mas também tem uma série de autores marxistas que buscam uma alternativa. O pessoal, por exemplo, da Melt lá, né, que é os tempos de trabalho, que tentam calcular o valor do dinheiro a partir dos tempos de trabalho, né? Tem até um artigo interessante sobre isso do Fred Mosley, né? Que vê uma relação direta entre o trabalho, a produtividade e o valor do dinheiro, e fazem todo um cálculo lá, e uma equação entre a quantidade de dólar que circula na economia americana e os tempos de trabalho, e tenta achar uma equivalência, buscando uma alternativa à ideia da falta aí do dinheiro e mercadoria. Eu ainda hoje, a gente fez até esse debate no GPEP lá, que é o Grupo de Economia Política, estava lá o Klaus Gemme, que é né, um professor que estuda essa questão do dinheiro e defende essa tese do dinheiro mercadoria até hoje, do ouro, enquanto é um pensador muito sério e rigoroso, e a gente até comentava essas coisas, né? E na nossa avaliação, eu também sou dessa avaliação, acho que o ouro ainda cumpre um papel monetário fundamental. Mas tem essa polêmica aí entre os marxistas, né? Que é sempre saudável, essas polêmicas que a gente aprende muito, né? Claro, eu não sou nenhum especialista nessa questão Vou te monetária e tudo dizer que mais, essa né? discussão, quando a gente começou no primeiro grupo, também foi, ó, acho que foram uns 2 encontros que foi essa polêmica. Dinheiro, mercadoria, dinheiro. Eu não sou da, da perspectiva do dinheiro, mercadoria. Eu acho que a gente já passou essa etapa. Eu não sei se eu estou muito keynesiano, eu li muito Keynes, muito Minsky, ou se foi o fato de eu trabalhei muito no banco, mas eu não concordo, mas a discussão é boa. Eu acho que o bom dessa discussão é que quando você se aprofunda nela, você vai ter que falar de bancos, de mercados financeiros, né, e de dívida e de moeda, e que eu acho que é uma discussão sempre muito interessante, assim. Então, é, até se você estiver torcendo para a briga, eu acho que vale a pena, assim, porque é uma discussão muito interessante mesmo. Mas é isso. Ó, é isso, eu vou parar de gravar aqui. Se alguém quiser comentar, a gente já está nos quase finalmente. É.